Wellington Martins falando aqui e hoje a gente vai estar entendendo como o aluno conseguiu faturar R$ 289 por hora utilizando inteligência artificial dentro do mercado estrangeiro. Se você seguir esse vídeo até o final, você vai entender exatamente tudo o que ele fez. Eu vou estar destrinchando aqui o passo a passo, vou estar mostrando qual foram as configurações que ele utilizou, qual o modelo, tá, de estrutura que ele aplicou na inteligência dele, tudo que você precisa saber, qual foi a inteligência que ele utilizou, qual foi o setup, enfim, tudo que você vai precisar, eu vou estar te entregando aqui nesse vídeo. Então fica até o final e se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, se comprometa aqui nesse vídeo e com certeza você vai estar tendo conhecimento de algo totalmente diferenciado. Meu nome é Wellington Martins e a gente durante um bom tempo vem ajudando as pessoas como operar dentro do mercado estrangeiro com o uso de inteligência artificial, fazendo o seu trade se tornar 100% automático. E hoje eu vou estar te mostrando como uma pessoa comum, assim como você, iniciou do absoluto zero e hoje ele está conseguindo faturar em torno de R$ 289 por hora, ainda mais utilizando ferramentas que podem acelerar esse processo. E hoje eu vou estar te mostrando como fazer isso. Bora lá para a tela do meu computador, mas antes de tudo já vou pedir você para dar aquele likezinho. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você recebe sempre nossas notificações quando a gente postar novos conteúdos. E no final desse vídeo, se fizer sentido, deixa no comentário o que você achou, se foi legal ou não foi. Assim a gente sempre consegue trazer novos conteúdos, beleza? Então o primeiro ponto que a gente vai estar olhando aqui é esse camarada aqui que a gente está vendo nessa segunda linha. Vamos olhar para algo que fica dentro da realidade, porque a gente está falando de ganhos ainda assim muito exorbitantes. E eu fiz o que aqui? Entrei nessa área de setup aluno, mesmo que você não esteja entendendo nada, tá? Você é novo aqui no canal, fica tranquilo que no final você vai entender como utilizar esse mecanismo. Mas a linha de raciocínio é o seguinte, aqui é uma área de setup de alunos que a gente disponibiliza para todas as pessoas que estão utilizando a inteligência artificial, ou seja, várias pessoas que utilizam. Essa área de membro, essa área de setup aparece aqui para os alunos para que eles consigam já pegar esse setup, essa configuração já pronta e aplicar na inteligência dele para que ele consiga ter resultados semelhantes com a pessoa que está tendo, tá? Então aqui a gente está aqui fazendo um filtro, né? Então a gente botou somente contas reais, colocamos aqui um período de 7 dias, o Bootmall, que é alta frequência, que é a inteligência que ele está usando, a plataforma MetaTrader-5 e se ele está ativo ou não, né? Que é o que a gente quer. E a gente filtrou aqui, que é mais interessante, os últimos 7 dias apenas. E a gente está vendo aqui ó, que ele está usando no SHA-USD, que é o ouro versus o dólar, a versão atual do Bootmall, alta frequência, que é a versão 15.0. E a gente está vendo aqui que ele tem uma média de trades de 142 trades aqui dentro desses últimos 7 dias. A gente está vendo também, vamos pular para não se tornar complexo, o drawdown, né, que a gente sabe que é 15,70, um rebaixamento de 15,70 é um rebaixamento interessante para o lucro que ele está tendo. E ele está tendo aqui em torno de 83%. Esses 83%, a gente vai conseguir saber o valor que ele, aproximadamente, que ele iniciou, né, para a gente ver se vai fazer sentido também você começar com esse valor ou com um valor menor, mas você, desde que você entenda que essa porcentagem ainda assim é uma porcentagem muito exorbitante, é uma porcentagem muito agressiva, porém te traz, né, resultados. Quanto mais risco você corre, mais resultados também você está disposto a ter. E aqui a gente está vendo aqui que a gente tem o tamanho médio da conta dele, que é de 18.423 dólares. 18.423 dólares, ou seja, basicamente aqui a gente está falando de 100 mil reais, mais de 100 mil reais, né, convertendo de dólar para real, mas a gente vai estar entendendo quanto esse cara começou, quanto que esse camarada começou. A gente vai utilizar a estratégia dele também, vai colocar para correr nesse período, desses últimos 7 dias, e vamos ver se de fato essa parada funciona, não funciona, se ele realmente teve esse valor, ou se depois ele foi fazendo alguns aportes, enfim, a gente vai tentar entender aqui, mapear o que ele está fazendo, e aí isso vai servir como base, como estrutura para você que está iniciando, para você que já está no sistema, poder aplicar algo parecido ao semelhante. Por isso que é importante você não pular esse vídeo, beleza? Então, ó, o primeiro ponto que a gente precisa, que a gente já sabe, né, é pegar o setup desse camarada e fazer a nossa verificação ali para ver quais são as configurações que ele vai estar utilizando, e depois a gente vai ver qual o valor que ele iniciou, basicamente, tudo mais, tá? Então, a gente clicando aqui, a gente sabe que a gente clicou, baixamos a configuração
E a gente tem aqui, ó, no nosso download o setup, né, o parâmetro que ele está utilizando. Mas antes, vamos tentar entender aqui, da gente seguir com o nosso teste para ver qual foram os resultados que ele teve nesse período, né, se foi isso mesmo, porque eu vou estar passando alguns hackzinhos aqui para a galera que utiliza o Bootmall, alta frequência, que é a questão de quando o mercado pega a tendência, vai ser muito bacana. Inclusive, através desse gerenciamento que muitas pessoas conseguem ter bons resultados com a ferramenta. E o primeiro ponto, antes da gente colocar para rodar o teste, a gente precisa saber de fato quanto que ele iniciou, que é um ponto importante, porque ele está com 18 mil dólares. Como que você faria para saber se de fato ele teve esse resultado ou não? É algo que a gente não tem como saber um valor exato que ele iniciou, porque devido a esses resultados também que ele tem na conta, no final, ele pode ter feito aporte, mas eu vou estar te falando exatamente quanto que ele lucrou nessa conta aqui, seguindo uma linha de raciocínio simples, direto ao ponto. Então, o primeiro ponto antes da gente fazer o teste ali, colocar para rodar, é a gente saber exatamente quanto que ele iniciou, né? Ter uma base, uma noção, através dessa porcentagem que ele teve ali. Então, o saldo dele atual, a gente vai ver aqui, ó, tá vendo, né? Na verdade, saldo atual, 18.423 dólares, beleza? Então, esse é o saldo dele atual aqui dentro da estrutura. E a gente sabe que ele tem um ganho, esse é o ganho dele, tá? 83%, beleza? Deixa eu até melhorar esse número aqui, 18.423, 423, ok? Esse é o saldo dele versus o lucro que ele obteve. Baseado nesse modelo aqui que a gente está vendo aqui, que foi 83% de lucro, vamos dar um exemplo básico, tá? Não estou falando que é esse valor real, mas vamos dar um exemplo que ele iniciou com 10 mil dólares, que daria basicamente um torno aí de 83%. Ele teria uma média, tá, desse valor aqui de 8 mil, tá? Então vamos dar um exemplo que ele iniciou, conta inicial, 10 mil dólares, ok? E aí a gente sabe que tem um lucro, né? 8 mil, vamos dar um exemplo aqui de 8.423 dólares, tá? Lembrando que isso aqui é uma base, tá? A gente não está falando que é um valor exato, mas a gente vai lá para o teste dentro desses dias, utilizando as configurações que ele está utilizando aproximadamente ali, para a gente saber se realmente ele teve esse lucro, não teve, baseado nas configurações dele. É assim que eu faço e é assim que muitas pessoas vêm fazendo. E se você não fez ainda, agora você já vai ter uma linha de raciocínio do que eu vou estar te mostrando aqui. Então, baseado nisso tudo aqui, a gente sabe que o saldo dele inicial foi esse, o valor dele atual, né, que ele tem na conta é 18 mil. O lucro, né, que ele teve aqui, deixa eu até botar de verde para a gente saber aqui, que é de verde, ó. Então, o lucro, tá? O ganho que ele teve foi esse aqui, ó. 83% nos últimos 7 dias, que a gente está falando também, lembrando que a gente está falando aqui, ó, de 7 dias, ok? Então, a gente está falando de 7 dias. Agora, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente configura, como que a gente utiliza essa configuração dele e como que a gente roda ali para ver se de fato ele teve isso ou não, beleza? Então, eu trouxe essa linha de raciocínio aqui só para a gente entender o saldo atual, o ganho que ele teve, a conta, né? Estou dando exemplo aqui de conta que ele iniciou e o lucro que ele teve. E você vai ver como que ele teve, no final, esses aproximadamente R$289 por hora utilizando inteligência artificial. É real, tá? Tudo que eu vou estar mostrando aqui é baseado na experiência de outras pessoas. Então, aqui, com o meu MetaTrader aberto, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar esse setup aqui, ó, não importa nem o ativo agora para mim, porque eu vou rodar um teste aqui para a gente poder visualizar. Então, para mim, não importa o ativo, que eu quero ver as configurações, se de fato, qual as configurações que ele está usando. Então, esse aqui é o setup que a gente acabou de baixar. Então, vou dar 2 cliques e a gente vê aqui que ele está usando as configurações, primeiramente, do robô clássico, tá? A estratégia que as pessoas mais faturam, na verdade. A gente está vendo aqui também que aqui não tem nada, né? Porque se ele está usando o clássico, aqui não morre nessa estratégia aqui. E a gente está vendo aqui de cara o saldo baseado, saldo em conta.
Esse saldo baseado em saldo em conta, a gente está vendo que ele está utilizando agressivo, galera. Ele está usando aqui 2%, tá? Ou seja, para abrir o lote com 2%. Então é uma estratégia agressiva, por mais que você está vendo aquele rebaixamento dele lá, mas ainda assim eu vou te passar um hackzinho que funciona muito bem, mesmo você utilizando agressivo, mas desde que você entenda o vídeo por completo, tá? E não esquece de dar já o like e o joinha aí. A gente passa para a parte de baixo e a gente vê que ele está usando o boost 1.4, pips para abrir uma nova ordem, né? Ou seja, a distância de abrir uma ordem para outra de 30 pips, que é 300 pontos. O take, né? Está usando com 10 pips, que é referente a 100 pontos. E a gente vai descendo, não tem meta, não tem trail stop, que ele não está usando stop loss, nem trail stop. O pip step variável, que é um sistema de proteção que o Smoke tem também, não está usando. A notícia ele está usando, né? Bloquear novas posições durante a notícia, de alto e médio impacto, 5 minutos antes, 5 minutos depois. É importante também a gente avaliar que a notícia, né, no backtest do Bootmoke, ela não traz isso, né, no backtest. Mas na real você vai conseguir filtrar isso com mais clareza. Então, o backtest que der lá, com X valor, porcentagem às vezes alta, pode ter certeza que na real mesmo vai ser um pouco menor, porque tem o filtro de notícia que elimina, né, de ele abrir ordem naquele momento, naqueles cenários, e vai fazer uma grande diferença no final, tá? E aí a gente tem os horários, que ele está aqui, ó, utilizando praticamente todos os horários. E aqui a gente não tem mais nada. Só que a gente precisa entender que é uma estratégia simples, porém, o hackzinho que eu vou dar no final, vocês vão entender exatamente o que a galera está bem fazendo, que consegue ter bom gerenciamento e bom retorno. Ó, a única diferença que ele está aqui nessa estratégia é o lote, que ele está com lote alto, né, diferente, ou seja, agressivo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o teste para funcionar, ok? Vamos com o nosso robô aqui clássico, certo? Eu poderia baixar o setup aqui, mas eu já vou colocar porque só tem a porcentagem. Então eu vou colocar aqui, ele colocou 2%, então eu vou colocar 2% aqui apenas, que é o que ele botou. O boost está 1.4, o abrir ordem 10, 30, 10 aqui, enfim, não tem meta, não tem nada, da mesma forma que está. Nessas configurações, nessa regra de setup, tá, do Smoke, não tem como a gente saber qual o time frame que ele estava utilizando. Então é um ponto importante nessa aula para você não perder. Se a gente não sabe qual o time que ele está utilizando, o que a gente faz? Eu vou começar no meio, tá? Eu vou começar no meio, porque a gente sabe que o Smoke, quanto maior o time, menos ele abre ordem, porque ele vai abrir sempre na abertura do próximo candle. Então, se eu tenho um time maior, dificilmente ele vai abrir mais ordem, tá? Então, é a questão de gerenciamento, mas eu vou estar mostrando aqui com clareza para você ir depois se identificando. E é lógico também que a gente pode ir melhorando, né, diminuindo o time conforme a gente vai testando aqui, até chegar a uma linha de raciocínio que ele tá. Então eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui, tá, em configurações, eu vou deixar no SHA-USD, que a gente viu também que é importante que ele está usando no SHA-USD, tá? Então esse setup não quer dizer que é uma regra, mas é o que ele está usando e que está dando bom. A gente tem que seguir a linha de raciocínio que está dando bom. Eu vou pegar, lembra que eu falei que eu vou deixar no mês? Tem vários time frames. Eu vou deixar aqui em H1, que é o primeiro ponto. E aí, a gente pode também ir diminuindo esse time conforme, tá? Isso quando a gente estiver na real, né? Conforme o mercado pega uma tendência, a gente pode simplesmente ir lá e clica no time, conforme eu já passei vários hackzinhos para os alunos aí, para poder diminuir o nosso drawdown. E aí a gente vai fazendo esse gerenciamento. Eu preciso ficar fazendo isso o tempo todo? Não. Uma vez ou outra, quando você percebe que o mercado está pegando uma tendência muito forte. E aí eu vou deixar aqui, ó, sem atraso, execução perfeita, cada ticket real. E aqui eu vou colocar a base que a gente deu aqui no nosso rascunhozinho aqui, básico aqui para a gente entender. Então, vamos iniciar com uma conta de 10 mil, porque ele teve 83% nos últimos 7 dias e hoje ele está com 18 mil, quer dizer que ele basicamente ali fez quase 100% que ele teve de resultado nos últimos 7 dias, que é um puta de um resultado. Então a gente vai colocar aqui
no MetaTrader aqui esse valor, tá? Então a gente vai colocar aqui 10 mil dólares, beleza? Simulando. Vou botar em modo visual, só para a gente poder ver os resultados acontecerem mesmo. E aqui não tem mais nada, né? Para a gente poder fazer. Ah, e tem o tempo, tá? O tempo, na verdade, a gente pode até deixar esse aqui, né? De dia 1 até o dia 7. Tá? A gente pode deixar esse tempo aqui, não tem problema, porque na verdade foram 7 dias, tá? Então foram 7 dias e a gente deixa esses 7 dias mesmo que já está ali. É lógico que dependendo do quando você rodar o seu, você tem que verificar os dias que já passaram e se basear ali para às vezes não pegar menos dias, porque vai ter sábado e domingo que o mercado não vai funcionar dependendo do par que a pessoa está utilizando. Às vezes se estiver usando no mercado de cripto vai funcionar, dependendo da corretora também. Já configuramos tudo, já estamos utilizando a mesma estratégia que fez ele lucrar 83% em 7 dias. Ou seja, ele teve por hora, vou estar te mostrando como ele conseguiu por hora esse valor. Vou botar para rodar. Aqui já temos o smokezão rodando. Deixa eu tirar minha câmera da frente. E aqui a gente já tem o bichão rodando, que o bicho é terrível, tá? Então vou acelerar aqui e vamos ver como ele vai se saindo aqui nesses últimos dias, tá? Lembrando, volto a dizer, o que eu estou colocando aqui é para ter uma base, né, de qual time que ele vai estar utilizando. Eu não sei exatamente o time que ele está utilizando e a gente vai descobrindo isso e é lógico que ele pode ir intercalando. O Smoke, a gente pode começar no time M1 e aí depois, pegou uma tendência, eu estou ficando exposto, eu vou botar para M15. Eu posso botar para H1, eu posso botar para D1 e depois voltar para aquele time. Por que às vezes as pessoas fazem isso? Para assim evitar você ficar muito exposto. O V12 ele tem isso de forma automática, que ele segue mais o sentimento do mercado. Já o Smoke, a gente precisa fazer esse ajuste de acordo com o mercado pegando a tendência. Ó. A gente está vendo aqui em um único dia, a gente fez 1.191 dólares com essa estratégia. Porque a gente também está com um lote, né, muito alto. Olha só, ele está abrindo com um lote de 0,45, baseado em saldo em conta. E lembrando também que ele vai dando um martingale porque ele está com um booster, né, de 1,4. Então ele não vai abrir só com um lote de 0,46, 45. Ele vai aumentando de acordo com o mercado. A gente precisa tomar bastante cuidado com essas estratégias, ainda mais com um lote muito alto. De acordo com o mercado, você pode até perder a sua conta, dependendo do início que você começa, dependendo do tipo de conta também que você começa, dependendo também do boost que você vai estar utilizando, N fatores. Ó, repara que a gente já está aqui, ó, com 14 mil dólares. E lembra, a gente startou essa conta aqui com 10 mil dólares e tem apenas 4... A gente está aqui, ó, no quarto dia, tá? Cada linha dessa aqui dentro da caixa dessa aqui é um período, né? É um dia. Então agora a gente já está no dia 5, ó. Ele tá... Só que aí, ó, olha o rebaixamento, tá vendo? A gente está com rebaixamento de 50%. Lá a gente viu que ele estava com rebaixamento menor. Ele tá com rebaixamento aqui de 15%. Mas lembra que eu estou explicando? Vai envolver N fatores nessa sua jornada, você fazer o seu gerenciamento também, de intercalando, né? De aumentando o time, quando você entende que o mercado está subindo, depois você diminui. Exatamente o que alguns alunos já fizeram, já vem fazendo. Inclusive a gente tem aí depoimento de pessoas até já relatando que fizeram aí 40 mil dólares, 16 mil dólares, 20 e pouco mil dólares, 8 mil dólares, utilizando esse modelo, tá, de intercalando. Funciona muito bem, requer um pouco mais de atenção, no caso você que vai querer utilizar de forma agressiva. Ó, chegamos em 16 mil dólares, é um resultado muito foda, e aí ele limpou o gráfico, tá, limpou o gráfico. E vamos aguardar, a gente está no dia 6. Chegando quase 7 mil dólares. Lembrando que a gente viu ali que ele fez uma média de 83%.
É só para a gente ter uma base e a gente vai calcular depois aqui. Você vê que é real, né, dentro de 7 dias, utilizando essas mesmas configurações. Ele já está ali ó, com $7.000 de lucro. $7.000 de lucro. Utilizando super agressivo. Estamos quase acabando o dia, tá? Dia 6. É bem provável que ele pare, né? Porque hoje que eu estou gravando esse vídeo ainda é dia 7. Então o histórico ali deve acabar. Mas só para a gente ter uma ideia. Então se ele realmente fizesse mais um dia, ia chegar bem próximo ali. Só para a gente ter uma linha de raciocínio para a gente seguir com o intuito aqui. Ó, 18 mil. Caraca, chegou em $18.000. Então vamos dar uma olhada aqui. Agora a gente olha aqui no teste. Primeiro ponto, deixa eu tirar minha câmera aqui novamente da frente. E a gente vê aqui, ó, a gente teve aqui, ó, 47% de rebaixamento. Ele teve 15%. A gente tem aqui, ó, 7.000, tá? $7.853 de lucro, bem próximo de 8.000, que seria próximo também dos 83, porque envolve N fatores também que a gente não conseguiu fazer os 7 dias completo, né? Mas a gente tem uma base. A gente também vê aqui que ele começou de fato com $10.000 aproximadamente, pode ter até começado com um pouco menos também, tá? Mas a gente tem uma taxa aqui agressiva, tá, de resultados, um lucro exorbitante em curto espaço de tempo. A gente tem aqui ganhos consecutivos de 4, a gente está vendo aqui, ó, ganhos consecutivos, 4 ganhos consecutivos, perdas consecutivas, apenas uma. Então, ou seja, o ganho dele está sendo muito, muito alto, até porque essa estratégia do Smoke ela é muito assertiva. É importante a gente sempre lembrar dessa questão do lote, né, para a gente configurar de acordo com a nossa conta. As pessoas que utilizam dessa forma, elas já sabem, já entendem, já utilizam um bom tempo, fazem também vários testes para chegar nessa linha de raciocínio. A gente também vê aqui que a modelagem 100%, a modelagem muito foda. Enfim, agora, Wellington, como que você sabe, tá? Como que a gente sabe que ele ganhou R$289? Baseado nessa experiência, a gente já conseguiu ver que é só questão de ajuste de acordo com a jornada ali do robô. Então, a gente sabe que ele praticamente teve $8.000 aqui de ganho nos últimos 7 dias. Na real, tudo que ele ia precisar fazer conforme o mercado fica lateral, muitas pessoas vão lá e diminuem o time, e aí o robô fica ali abrindo mais rápido a operação e fechando, então ele vai trazendo mais resultado. Quando ele vê que pega a tendência, ele joga para H1 ou H4, aluno joga até para D1 já direto, e segura aquele impacto do mercado. Depois, quando o mercado começa a meio que lateralizar, né, perder a força compradora, a força vendedora, eles vão lá e voltam para M15, ou seja, vai voltando, diminuindo menos, né? Em vez de dar aquela de H4, exemplo, você ir logo para M1, né, na fome, na sede, o cara vai e bota para talvez M30, aí o mercado continua descendo, ele vai lá e joga para M15. Cara, isso é uma gestão muito foda, ajuda muito para você ter resultados. Ah, Wellington, mas a ferramenta não é automática? Sim, a ferramenta é automática, né? Mas o carro também é automático, você tem que botar gasolina, você tem que trocar pneu, você tem que dirigir. Então, ou seja, esse mecanismo aqui é uma forma de você gerenciar. Se você não quiser, não tem problema, você pode simplesmente deixar tocar o barco e aí o robô simplesmente vai trabalhando só naquele time que você definiu. Agora, se você quiser seguir essa linha de raciocínio, que dá muito bom, com certeza você vai ver que você vai ter uma boa gestão e bons resultados também, consequentemente, tá? Agora vamos para a nossa linha de raciocínio. Vamos ver como que ele ganhou exatamente R$289 utilizando essa estrutura aqui que eu acabei de te mostrar. Ó, então eu fiz uma conta aqui para a gente tentar ser mais exato possível. Eu peguei a porcentagem que ele tem lá, né? A gente vai fazer a continha aqui para a gente saber exatamente o que a gente precisa para saber quanto que ele ganhou por hora. Primeiro ponto, o lucro dele, né? O lucro que ele teve igual a 8.385, 7 dias, ok? E agora a gente vai botar o lucro por dia, né? Lucro por dia. Então, o nosso lucro por dia é
1.198. Por que, Wellington, 1.198? É simples, você pega os últimos 7 dias, né? Tem 24 horas. Então, 24 horas vezes 7 vai dar 168 horas. Quer ver? Estou certo? Então, ou seja, 24 horas vezes 7 dias. 168 horas. E para saber o lucro por dia, é bem simples, né? Você pega o valor total, 8.385 dividido por 7. Então, a gente tem um lucro de 1.197. Esse é o nosso lucro. Estou botando aqui um valor redondo só para a gente saber. E aí a gente vai ver agora o lucro por hora. Tá? Lucro por hora. Ok? E aí, para a gente saber agora o lucro por hora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo valor que a gente teve lá, o lucro total, e vai dividir pelas horas dos últimos 7 dias. A gente sabe que um dia, né, tem 24 horas, então 24 horas, mesma coisa, vezes 7 dias. Vai dar 168 horas, né? Então, vamos lá, a gente vai pegar aqui 8.000, que é o lucro, né? 385 dividido por 168 horas, beleza? Então, a gente tem aqui 49 dólares. Vou botar aí 50 dólares, né? Que tem as casas decimais, quase 50 dólares. Então, vamos arredondar para 50 dólares aqui, que a gente teve aqui de lucro, tá? E a gente, lembrando que a gente está falando aqui de dólares, tá? De dólares, ok? Então, esse foi o lucro aqui por hora que a gente teve. Agora, como que a gente vai saber, né, quanto 50 dólares dá hoje? Baseado no vídeo que eu estou fazendo aqui, pode ser que você esteja vendo esse vídeo já passou, né, ou diminuiu. Mas vamos aqui, para a nossa linha de raciocínio. A gente está aqui, na cotação, e a gente vai colocar 50 dolinhos, quanto que está dando. Então, 50 dólares hoje dá 289 reais, convertendo de dólar para real. Esse foi o lucro que ele obteve, certo? Esse foi o lucro que esse aluno obteve durante 7 dias por hora. Tá? Então, ou seja, durante 168 horas, ele lucrou 50 dolinhas, que dá 289 reais. Esse foi o lucro desse aluno dos últimos 7 dias. E aí eu te pergunto, como que não consegue ter resultados com a ferramenta? Basta que você entenda o vídeo completo, basta que você saiba realmente utilizar da melhor maneira, basta que você cada dia mais se interesse por algo que você inicia, porque você fica pulando muitas coisas e acaba não absorvendo conhecimento de absolutamente nada. E esse vídeo com certeza vai ajudar muitas pessoas, assim como lá atrás eu fiz vários vídeos bem semelhantes como esse, que ajudou bastante, e hoje por isso que existem muitas pessoas faturando alto com o uso dessa inteligência. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, aquele joinha muito importante, comentar aqui também o que você achou desse vídeo, foi legal, te ajudou, trouxe uma linha de raciocínio. A gente tem aquela área de setup com diversos setups, para você também seguir ali qual que pode ser melhor para você estudar mais as configurações que as pessoas estão utilizando. E às vezes a pessoa faz um pequeno ajuste e já faz uma grande diferença nos resultados. E é importante também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa aquele sininho para que você receba sempre nossos conteúdos, beleza? Muito obrigado pela sua participação, fique com Deus e até a próxima.